A nossa próxima questão, aqui é a questão 172, ela vai trazer aqui informações bem interessantes para a gente relacionar o gráfico com o desenho da projeção, né? Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Ó. Ele vai dizer o seguinte: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, na qual aí os vigilantes em motocicletas fazem um monitoramento periódico de residências. A empresa conta com a base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante a patrulha e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com o registro do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrita aí pelo gráfico. Então, o que a gente observa aqui, pessoal? O gráfico ele está falando aqui que é uma relação de tempo com a distância para a base. Então, aqui no primeiro momento, ó, até os 10 minutos, ele se distanciou da base e quando deu 10 minutos, ele estava exatamente a 3 quilômetros da base. Então, ó, esse trajeto aqui é um trajeto que já significa para mim que esse vigilante tem que fazer um trajeto saindo de algum lugar, se distanciando de algum lugar. Natan, todos os itens aí, eles têm imagens, né, imagens geométricas, obviamente, para você relacionar. Mas o que ele fala no comando? A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha, realizada no gráfico, é descrita por qual representação aí? Então, quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente percebe o seguinte: eu vou imaginar que aqui seria o ponto inicial, certo? Aqui é o ponto inicial do item C, aqui o ponto inicial do item D, e aqui eu vou fazer o ponto inicial do E. Eu vou colocar esses pontinhos aqui para a gente relacionar. Então, olha para você imaginar, de onde você está considerando que ele está no início, é o que vai fazer com que você elimine itens ou considere itens como resposta. Lembra qual é o primeiro trajeto, né? O primeiro trajeto ele está ó, se deslocando, se distanciando da base. Então aqui, ó, se eu considerar o item A, o primeiro momento ele está fazendo isso. Natan, esse primeiro momento ele está se distanciando lá do pontinho inicial, ok? No item B, ok também. No item C, ok. No item D, ok. E já aqui no item E, tudo bem, ele também está fazendo esse deslocamento numa boa, né? Existe uma distância, né, em relação ao primeiro ponto. Até aí, todos os itens ok. Todos os itens estão ok para a gente. Só que, no segundo momento, entre 20 e 10 e 20, ele permanece se deslocando, mas esse local onde ele está, ele tem exatamente a mesma distância de 3 quilômetros da base. Então, você teria que procurar um item em que a distância dessa trajetória ela tivesse o mesmo valor distante do pontinho inicial. Quando eu olho para o item A, vamos colocar aqui de outra cor, ele está fazendo essa distância aqui, ó, no segundo momento. Esse segundo momento, em relação ao pontinho inicial, todos eles são iguais. Por que, Nathan? Porque todas essas linhas verdes que eu fiz aí, ó, são raios, certo? Então, no item A, esse segundo trajeto é totalmente aceitável. No item B, quanto eu estou aqui, exatamente aqui, ó. Quando eu vou meio que se aproximando do centro, ele está mais pertinho aqui, ó, da base. Quanto mais distante do centro desse triângulo aqui, ó, eu vou precisar de uma distância maior. Então, esse segundo trajeto aqui para o item B, ele pode ser desconsiderado justamente porque não é constante. Certo? Natan, o item C. O item C manda ele voltar para cá, ó. Natan, ele está considerando esse pontinho aqui, fazendo esse movimento nessa direção dessa setinha, ele está um pouco mais distante, fica mais perto e depois fica mais distante ainda. Então não pode. Então a gente está eliminando aqui o item B e o item C. O item D, ele está fazendo esse trajeto aí. Se a gente analisar bem, esse trajeto, quanto mais ele for indo para a direita, mais distante ele fica do ponto, não é constante.
Natan, e o item é aqui, ó, terminando aqui exatamente essa curva. Vocês estão percebendo que demorou muito mais tempo para ele terminar exatamente essa curva, mas vamos lá, vamos considerar que tudo isso aqui foi só o período entre 0 e 10. Ok. O segundo trajeto, ele não teria que fazer isso aqui? E fazendo esse trajeto, ele não está se aproximando do pontinho inicial? E o texto diz o quê? O gráfico diz que no segundo momento ele tem que ser constante. Então a gente elimina aqui, ó. Então, por exclusão, gabarito certo é o item A. Está aí resolvido porque no último período ele vai voltar para a base. E aqui, ó, a setinha está voltando para o pontinho inicial. Então, por esse motivo, aí o nosso gabarito dessa questão 172 é o item A de aprovação. Questão aí muito interessante. É uma questão que não é simples, não é fácil, mas o aluno tinha que ter consciência de interpretar o gráfico com a projeção baseada na história, né? A historinha está colocando a distância do ponto da base em relação ao trajeto que ele faz, que em certos momentos é a mesma distância, em certos momentos é maior ou menor. Então teria que fazer todos essas análises aí para você chegar à conclusão e marcar o item A, ok?